Olá, meus netinhos. Eu estou aqui de volta para contar mais uma história para vocês. Essa história foi contada para mim na idade de 8 anos. Eu tinha 8 anos quando meu avô contou essa história para mim. E é como se eu estivesse vendo ele contar essa história para mim. Essa história aconteceu com ele mesmo, há muito tempos atrás. Meu avô, nessa época, ele tinha 14 anos. E como ele era o único filho da minha bisavó, ele teve a necessidade de ir na cidade um dia para comprar remédio para ela, que ela ficou doente. E só tinha ele para ir na cidade para comprar remédio para ela. Então, mesmo sabendo as consequências que poderia ter, ele foi. Nessa época, havia um boato na cidade que aqueles lugares estava parecendo uma assombração. O lugar estava meio estranho, o povo estava meio com medo de andar durante a noite no lugar. Mas ele, como precisava ir, deixou a preocupação de lado e foi para a cidade para comprar o remédio para a mãe dele. Nessa época, não se tinha carro, ele não tinha cavalo, ele não tinha nada, ele tinha que ir de a pé para a cidade para comprar o remédio. E não era tão perto, era bem longe. E assim ele fez. Ele foi para a cidade para comprar o remédio para a mãe dele. Só que quando ele chegou na cidade, já era bem tarde. A tardezinha, a noite já estava para chegar. Mas ele tinha que voltar no mesmo dia para casa para levar o remédio para a mãe. Ele não tinha como esperar. Foi aí que ele falou: eu não tenho como ficar aqui, eu tenho que ir embora. Um padrinho dele falou: José, não vai embora, fica aqui, dorme aqui. Amanhã de manhã cedo você vai, porque tá muito perigoso, tá esse comentário de tá tendo essas coisas ruins por aí. Então, eu acho melhor você dormir por aqui. Mas ele não aceitou o conselho e foi, porque ele tinha medo de repente chegar na casa dele e já ser tarde demais para ele levar o remédio para a mãe. Foi aí que ele voltou para casa. Eu gostava muito de usar uma bengalinha, um chapéuzão na cabeça. Desde pequeno, ele sempre andou com essa bengalinha e com esse chapéu. E lá vai ele, durante a noite, embora. Pegou naquela estrada e foi embora para casa. Só se via aquela escuridão. Aí, de repente, ele viu, na frente dele passou-se um carneirinho, branquinho. Parecia um aviso que estava dando para ele, sabe? Ele abaixou para pegar o carneirinho, mas o carneirinho sumiu. Aí ele falou: deixa para lá. Continuou a caminhar e foi embora. E nisso, quando já estava mais ou menos, não tão perto, mas não tão longe da casa dele, ele olhou para cima na lua e estava aquele chapéu enorme, tampando metade da lua. Aí ele falou: nossa, o que é isso? O que significa isso? Aquele chapéu que parecia de um homem muito grande, sabe? Estava tampando o clarão da lua. E ele sentiu que tampou o clarão da lua, por isso que ele olhou para cima. Ele viu aquele chapéu enorme tampando a lua. Aí ele pegou e forçou o passo. Começou a andar mais depressa, porque ele ficou cismado com aquilo. Começou a andar mais depressa e parece que quanto mais depressa ele andava, mais aquilo chegava perto dele. Aí foi indo que ele chegou ali
na cerca onde que ele tinha que atravessar, que era para ir para casa dele. Aí já estava bem perto da casa. Aí chegando nessa cerca, ele atravessou a cerca e começou a correr. Correu, e escutando aquele espaço também muito grande atrás dele, e ele começou a gritar: mãe, mãe, abre a porta, mãe, abre a porta, mãe, abre a porta, pelo amor de Deus. A mãe dele abriu a porta, desesperada, e falou: eita, meu filho, o que está acontecendo? Ele pulou para dentro de casa e ele falou: fecha a porta, mãe, fecha a porta. Ela fechou a porta e colocou o pilão também para segurar a porta, para ter um seguro mais grande na porta. Aí foi quando aquela coisa que estava atrás dele bateu na porta e minha bisavó, já naquelas horas lá, ela já estava orando, estava rezando, pedindo a Deus que livrasse eles daquela coisa, que eles não sabiam que era, né? Então, mas aí foi onde que ela pedindo para Deus, orando, e ele rezando também, porque ele era muito católico, né? Aí foi onde que escutou, quando aquela coisa, aquele bicho que estava atrás dele, aquele fantasma que estava atrás dele, bateu na porta e gritou para ele desse jeito: o que te livra é essas palavras que tua mãe está dizendo. É só o que está te livrando. Porque se não fosse isso, de hoje você não passaria. Foi onde que ele viu que aquilo era uma assombração. E se ele não tivesse conseguido chegar, entrar para dentro de casa e a mãe dele orar e ele orar, ele seria o fim para ele. Mas graças a Deus ele conseguiu. Conseguiu chegar, conseguiu levar o remédio para a mãe melhorou e assim acabou. Acabou a história. Foi ele que me contou. Nessa época eu tinha 8 anos. Vocês veem, meus netinhos, faz 65 anos que ele me contou essa história. Ele já se encontra há muitos e muitos anos lá em cima com o Papai do Céu. E eu estou aqui contando essa história para vocês agora. Talvez vocês não gostem da história, mas eu me lembro muito bem dessa história. E me lembro muito bem de meu avô. Então, meus amigos, meus netinhos, assim eu termino essa. Espero, da próxima, contar outra história melhor para vocês, para que vocês se animam mais a me escutar. Tá bom, amiguinhos? Tá bom, meu netinho? Então, até outro dia. Não sei se vai ser amanhã, depois, mas vai ter outra história. Se Deus quiser, fique com Deus. E obrigado.